Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, o eterno que não deveria existir, parte 12. Capítulo 117b, Prelúdio, Irmãos de Armas. Estado livre do Congo? Um homem corria freneticamente pela densa selva do Congo. Estava praticamente nu, vestindo apenas uma cueca que mal cobria suas partes íntimas. Seu corpo estava coberto de ferimentos, marcas de chicotes e hematomas eram visíveis e, pior de tudo, ele não tinha mãos, estava completamente cortado, restando apenas tocos. Ele chorava o tempo todo enquanto corria, tentando desesperadamente fugir de quem quer que estivesse atrás dele. Sons de tiros ecoavam atrás dele, fazendo-o estremecer de medo. Ele cambaleou de terror, caindo no chão, aumentando ainda mais os hematomas em sua pele. Ele nem parou depois de tropeçar, continuou rastejando, tentando se manter longe de quem estava atirando. Por fim, o perseguidor o alcançou. Eles tinham a mesma cor de pele do homem, mas vestiam trajes militares adequados e estavam armados com rifles. Pegamos ele, gritou um dos perseguidores para o amigo que estava atrás dele. O perseguidor então agarrou a cabeça do homem e fez contato visual. Quer mais chicotadas? Ele não, por favor, implorou o homem com medo. Ou você quer sua esposa dessa vez, hein? Sua filha não é o suficiente? Zombou o perseguidor novamente. Não, por favor, qualquer coisa menos isso. Você já perdeu as mãos, cantarolou o caçador, e então examinou o corpo do homem parando em sua virilha. Que tal esta? O caçador chutou as bolas do homem, e ele gritou de dor, caindo no chão mais uma vez. Os outros perseguidores os alcançaram, olhando com desgosto para o homem no chão. Devíamos matá-lo, disparou um soldado. Ele não nos serve mais de nada, não tem mais mãos, não consegue nem colher borracha. Deixe o governador escolher, disse outro soldado. Mas ele provavelmente será mais um na coleção de crânios do governador. Verdadeiro. O homem no chão estava praticamente encolhido de medo. Ele recuou lentamente, mas o perseguidor atirou no chão, fazendo-o estremecer. Não tente correr de novo, ou eu vou te matar, ameaçou o perseguidor. O homem engoliu em seco, assustado, concordando vigorosamente com a ameaça. Onde é isso, afinal? Perguntou um caçador, olhando ao redor da selva. Você correu bastante. Mas então, aquele que falou caiu de repente no chão com um buraco na cabeça. Alguém havia atirado nele silenciosamente. Os outros soldados se viraram freneticamente, tentando ver o culpado. Quem está aí? Gritou o soldado, apontando seus rifles para todos os lados. Mas nenhuma resposta, apenas silêncio. Os soldados continuaram olhando ao redor, enquanto lentamente se abrigavam entre as árvores. Ei, dê uma olhada por aí, sussurrou um soldado. Dividir? Vocês estão loucos? Seremos mortos instantaneamente, respondeu outro soldado. O soldado que ordenou a verificação estalou a língua. Então decidiu fazê-lo ele mesmo. Assim que se afastou da cobertura, algo disparou em suas pernas. Não houve nenhum som, o que assustou o homem. Ele conteve o grito e rastejou até a árvore novamente. Ele olhou para o que o havia atingido. Era um dardo feito de aço puro. Quando ele quis pegá-lo, o dardo voou de volta, deixando o homem surpreso. Que diabos? Gritou o soldado. Ele apontou o rifle e disparou na direção em que o dardo estava indo. Ele continuou atirando, e em meio à confusão, seus colegas o seguiram, atirando para lugar nenhum, mas os soldados rapidamente perceberam que não havia ninguém ali. Por que diabos você fez isso? Gritou um soldado. Achei que tinha alguém lá. Defendeu-se o homem que atirou o primeiro tiro. Então, ele ouviu sons de agitação ao lado das árvores. Rapidamente se voltou para o barulho e não viu nada. Mas as árvores estavam se movendo, o que o fez engolir em seco. Ele então ouviu passos caminhando em sua direção, mas novamente não viu nada, estava confuso como o inferno sobre o que estava acontecendo. Mas ele viu algo revelador à sua frente. Era lento, mas ele conseguia identificar o que era. Era um gorila, usando uma armadura estranha que parecia metal, mas era flexível. O gorila olhou para ele por um tempo, deixando o soldado morrendo de medo. Ele não se aproxime, gaguejou o soldado. O gorila franziu a testa e apenas resmungou com as palavras dele. O soldado entrou em pânico e atirou no gorila. O som da pólvora ecoou por toda a selva, antes que a selva ficasse em silêncio novamente. Ao ver o estado do gorila, o soldado empalideceu. Isso não fez nada ao gorila, apenas o deixou ainda mais irritado. O gorila rosnou na frente dele, fazendo o soldado cagar nas calças. O gorila agarrou a cabeça do homem e o jogou contra a árvore, até que a própria árvore quebrou, matando-o instantaneamente. Enquanto isso, o restante dos soldados foi morto por outros gorilas, todos usando o mesmo traje. Tudo isso foi testemunhado pelo homem que estava fugindo, que tentou escapar novamente, mas era tarde demais, os gorilas estavam reunidos ao seu redor. Um gorila levantou as mãos, deixando o homem em pânico, mas não o socou. Em vez disso, fez sinais estranhos com as mãos, deixando o homem confuso. Outro gorila então atingiu o gorila que estava fazendo sinais, o que o fez perceber algo. O gorila tirou algo de sua roupa e fez os sinais novamente. Desta vez, uma voz surgiu do nada. A voz, que provavelmente era do gorila, disse: Olá, amigo. Você está bem? Naquele momento, o homem só queria desmaiar, confuso sobre o que diabos estava acontecendo na frente dele. O homem seminu estava agora em pé diante de uma mesa cheia de gorilas em trajes estranhos. Aparentemente eles discutiam algo, enquanto sinais de mão eram feitos por todos os lados. Na extremidade da sala havia um trono, e um rei que irradiava uma energia sábia estava sentado, observando o debate em silêncio. O homem não tinha ideia do que estava acontecendo, mas de repente o rei, que também era um gorila, falou. Silêncio, ele falou calmamente, surpreendendo o homem. Em suas palavras, todos os gorilas não se moveram, respeitando o desejo do rei. O rei então se levantou. Ele estava praticamente ereto, diferentemente dos outros gorilas, e parecia ter visto a própria história. Caminhou até o homem e se ajoelhou, pois este era significativamente menor que o rei.
O que aconteceu com você, amigo? O rei perguntou suavemente. A voz não era como ele imaginaria, tinha uma sensação reconfortante, como se o homem conhecesse o gorila há muito tempo. Os dedos dos pés do homem se curvaram quando ele ouviu o que o gorila disse e desabou chorando no chão. Eles nos acorrentaram, nos forçaram a trabalhar, cortando borracha das árvores, se não atingíssemos a quantidade necessária. Aqueles homens brancos. Eles cortaram nossas mãos? O rei franziu a testa ao ouvir isso, e o homem ouviu passos altos vindos da mesa, possivelmente de outros gorilas. Minha filha. O homem continuou a desabafar. Ela foi morta. Seus pés, suas mãos, trouxeram até mim. Os sons altos de pancadas ficaram mais altos. O homem não conseguia vê-los, pois estava no chão, tentando enxugar as lágrimas. O rei se levantou com o punho cerrado. Mas então, deu um tapinha na cabeça do homem. Ele então falou, não se preocupe, irmão. Nós vamos te ajudar. O rei então fez sinais de mão na frente dele, lentamente, como se estivesse tentando lhe ensinar alguma coisa. Macacos. Juntos. Fortes, disse o rei. O homem olhou para ele e para os outros. Todos os gorilas faziam a mesma coisa que o rei, um simples sinal de mão. O rei então mudou seu sinal de mão e falou novamente. Família, proteja. E os outros gorilas seguiram o exemplo, seguindo seu rei. O homem apenas olhou para o chão com lágrimas caindo. Por favor, ele implorou. Ajude-nos. Levante-se, irmão, disse o rei, ajudando o homem a se levantar. Nós não lutaremos por você, ele disse, fazendo o homem quase perder as esperanças. Mas o rei continuou. Nós lutaremos com você. Capítulo 118. No centro da vila havia uma igreja. Era uma igreja modesta, com apenas um altar e bancos de madeira no interior. Lá, uma mulher de cabelos negros rezava solene e serena. Ó Deus Todo-Poderoso, ela murmurou. Por quê? Por que você os abandonou? Eles têm sido devotados a você rezando sem parar para que este inferno na terra acabasse. De repente, homens começaram a invadir a vila, batendo na porta da igreja, que estava bloqueada do lado de dentro. A mulher não se importou, ela continuou ajoelhada, rezando ao seu Deus. Suas criações estão sofrendo, disse a mulher solenemente. Forçadas por seus irmãos sob o chicote, escravizadas por ganhos egoístas, mães separadas de seus filhos, esposas arrancadas de seus maridos, e muitas sofreram com doenças e torturas desumanas. Os homens tentaram arrombar a porta com um chute, continuaram tentando, mas não funcionou. É tudo apenas entretenimento para você? Ela questionou. Todas essas mortes, todo esse sangue, e ainda assim você ficou do lado deles, daqueles que cometem as atrocidades. Os homens continuaram tentando arrombar a porta com um chute, e conseguiram. A fechadura começou a se soltar e a porta se abriu lentamente. A mulher se levantou da oração e suas costas brilharam intensamente. Asas feitas de luz brilhante começaram a se abrir, cobrindo quase toda a igreja. Se for esse o caso, continuou a mulher, espadas de luz começaram a aparecer ao seu redor enquanto ela se virava, e ela conjurou uma lança e um escudo nas mãos. Então você não é meu Deus. Os homens então invadiram, a porta da igreja foi arrombada e soldados com rifles e mosquetes invadiram o local, e eles começaram a abrir fogo. A mulher se cobriu com suas asas, as balas pararam quando a atingiram, caindo no chão, era como se os soldados estivessem jogando amendoim na mulher, não fez nenhum amassado. As espadas que flutuavam ao redor da mulher começaram a se mover, disparando em direção aos soldados, cravando-os um a um nas paredes atrás deles. Os soldados restantes continuavam atirando, desesperados para matar a mulher. Tentavam chamar a mulher de monstro. Mas como isso é possível? Ela parecia um anjo, enviado à terra por Deus. As asas então se abriram abruptamente, empurrando todos os soldados e praticamente destruindo a igreja, abrindo o teto acima da mulher. Preste atenção às minhas palavras, gritou ela com raiva. Eu sou Jane, a apóstola de Exu, e eu mesma a enviarei até ele. A mulher então correu em direção aos soldados restantes, empalou o primeiro soldado com uma lança, erguendo seu corpo para que todos pudessem ver. Ela jogou o corpo para o céu, e quando ele desceu à terra novamente, ela o partiu em dois, banhando-o em sangue. A mulher ficou em pé diante dos soldados, com as asas abertas, lança e escudo nas mãos, coberta de sangue e o rosto cheio de raiva. Os soldados pensaram que ela não era apenas um anjo comum, que Deus havia enviado o próprio anjo da morte. Então, os soldados ouviram gritos vindos da selva. Não era um humano, era outra coisa. Eram os gritos de macacos, cascos e guinchos. As árvores da selva se moviam incontrolavelmente, como se cada uma delas fosse cair sob o peso ou algo assim. Os soldados sentiram uma sensação de pavor em seus corações, um anjo da morte à frente e alguns macacos estranhos vindo em sua direção. Os macacos então saltaram repentinamente das árvores em direção às aldeias. Estavam armados até a borda, vestindo trajes metálicos com dardos flutuando ao redor e martelos de guerra nas mãos. A mulher então caminhou de repente em direção a eles, fazendo-os estremecer. Quando a mulher fez isso, os macacos fizeram o mesmo, os soldados começaram a tremer, alguns até cagaram nas calças. Os soldados foram cercados, os macacos atrás e a mulher na frente. À medida que os macacos se aproximavam, eles aceleravam o passo, e os soldados podiam sentir a morte logo em seguida. Os macacos então rugiram em direção aos soldados, com seus martelos de guerra erguidos. Depois disso, tudo que os soldados conseguiram ver foi sangue. Ponto de vista de George Washington Williams, um homem afro-americano, trajando roupas bastante sofisticadas, caminhava solenemente em direção à sua tenda. Ele era escoltado por 2 soldados, mercenários locais contratados pelo rei Leopoldo II para guardar o Estado Livre do Congo. Ele entrou em sua tenda com um olhar sombrio, sentou-se em frente à sua mesa e massageou a testa. Meu Deus! Ele murmurou dolorosamente.
Ele tinha visto o que esses homens fizeram com os moradores locais. Eles praticamente os escravizaram, mesmo sendo proibido. Eles os forçaram a trabalhar, cortando látex de videiras, caçando elefantes para obter marfim. Eles não tinham a menor intenção de melhorar a vida desses moradores, só queriam que eles ganhassem dinheiro para o rei. Se não atingissem a cota, os mercenários os matariam e tomariam suas mãos como prova para seu mestre de que não desperdiçaram uma bala. Mas as mãos se tornaram uma moeda para os moradores locais. Tribos lutavam por tribos rivais para conseguir mãos e trocá-las pela cota. Mais da metade da população morreu por causa disso, e isso não para. Ele veio aqui com a promessa de ver o desenvolvimento de um país africano. Mas era tudo mentira, mentiras contadas pelo rei. Ele sabia que não podia protestar ao governador do lugar, e seria morto se o fizesse. Mas ele sabia uma maneira de conscientizar o mundo sobre as atrocidades neste lugar. Ele então começou a escrever rapidamente num papel, tentava escrever uma carta ao rei, expressando suas queixas. Mas não seria apenas uma carta, seria uma carta aberta, e o rei não faria nada contra ele se todos os jornais do mundo fizessem manchete com essa carta. Ele não saiu da barraca o dia todo, escrevendo sem parar sobre as atrocidades que estavam acontecendo naquele lugar. Mas então ouviu gritos vindos de fora, o que o fez franzir a testa. Ele saiu rapidamente da tenda, apenas para ver todos os prédios sendo queimados. Viu macacos correndo por ali, massacrando todos os soldados e oficiais que permaneciam no assentamento. O sangue de George gelou quando um gorila se virou para ele. O rosto do gorila estava cheio de raiva, sangue por todo o corpo. Todos eles tinham uma coisa em comum, usavam trajes metálicos como se fossem algum tipo de exército. O gorila então correu em direção a George, o que o assustou muito. Ele correu em direção à sua barraca, mas então viu que o gorila foi parado por outro gorila. O gorila era maior que os outros e, ao contrário deles, tinha as costas retas e conseguia ficar em pé sobre os dois pés por muito tempo. Ele usava uma espécie de coroa, cheia de joias, e o gorila caminhou em direção a George, mas George sentiu que ele não era hostil. Você não está com esses demônios, está? Questionou o gorila em inglês fluente, surpreendendo George ainda mais. Eu vim dos Estados Unidos da América, gaguejou o homem. Eu servi na Câmara dos Representantes de Ohio. O gorila resmungou. Você veio do Novo Mundo, declarou ele, ao que George apenas assentiu. Então conte a eles, sobre as atrocidades que aconteceram aqui. Se algum país ousar pisar em nossas terras e causar estragos novamente, sofrerá as consequências. George engoliu em seco e assentiu. Desculpe, mas quem é você? Macacos falando? Você tem algum problema com isso? Questionou o gorila franzindo a testa. Ele não, é só aqui em comum. Boa observação, resmungou o gorila. Eu sou Grod, rei dos macacos, governante de Zimera. Zimera? George questionou nervosamente. Uma nação de macacos que governa a selva do Congo, informou o gorila. Escreva para seus representantes, falarei com você novamente. Qual é o seu nome, humano? George, disse o homem. George W. Williams, o pastor Batista. Então, George, o ministro Batista, aconselho-o a entrar novamente em sua tenda e tapar os ouvidos, disse Grod, virando-se de costas para George e apoiando o martelo de guerra no ombro. Vai ficar barulhento por um tempo. George assentiu vigorosamente e correu em direção à sua barraca. Rapidamente sentou-se novamente na cadeira, em frente à mesa. Inspirou e expirou, tentando se acalmar. Ele então rapidamente escreveu novamente em sua carta, acrescentando mais coisas sobre os macacos que havia conhecido. Capítulo 119. Um homem de meia-idade caminhava pela selva do Congo acompanhado de uma dúzia de moradores locais, armados com rifles e mosquetes saqueados dos corpos dos soldados mortos. Eles se esgueiravam pelos arbustos, atacando um posto avançado belga recém-estabelecido após a notícia da eclosão da rebelião. O homem de meia-idade ordenou que os moradores locais se calassem. Os homens estavam sem membros, mas agora eles estavam substituídos por braços sintéticos que podiam usar. O homem de meia-idade também sacou sua arma, uma pistola simples com palavras estranhas gravadas. Não parecia uma arma daquela época, o que era uma visão estranha. Certo, rapazes, este é o nosso objetivo, sussurrou o homem de meia-idade. Vamos emboscar o local e resgatar os reféns que estavam sendo mantidos aqui. Há algum familiar dos reféns aqui? Dois homens levantaram as mãos silenciosamente. Minha filha, murmurou o homem. Minha mãe, disse outro homem. O homem de meia-idade assentiu solenemente. Estamos salvando-os, não se preocupe. Contanto que você me siga, ficará bem. O homem de meia-idade engatilhou a arma e os outros o seguiram. 3 homens à esquerda, 3 à direita, os outros me seguem. Os que estão no flanco, cuidado com os fugitivos, matem à primeira vista, entenderam? Sim, senhor. Ótimo, cantarolou o homem de meia-idade. Estamos perto, rapazes. Em breve seu sofrimento acabará, só precisamos de mais um empurrão. Os belgas estão enviando reforços, mas meus irmãos cuidarão disso. Nossa função é proteger a fronteira e tomar suas terras dos invasores. Os outros concordaram com suas palavras, preparando-se solenemente para a batalha. Morte ou escravidão? Questionou o homem de meia-idade mais uma vez. Morte, respondeu o homem em uníssono. O homem de meia-idade suspirou satisfeito. Então saia daqui. Os meninos então caminharam suavemente pelo chão, com cuidado para não fazer barulho. O homem de meia-idade caminhou lentamente em direção ao posto avançado, acompanhado de outros 3 homens. Ao chegarem a uma pequena cabana, puderam ouvir a conversa suave dos homens lá dentro. O homem de meia-idade tirou algo do bolso. Era uma bola macia feita de metal. Ele olhou para a bola por um momento enquanto seus olhos reviravam, antes de voltarem ao normal em um instante.
O homem respirou fundo, apertou um botão invisível na bola e a jogou para dentro da cabana. O grupo então fugiu da cabana tentando evitar algo. Enquanto se escondiam entre as árvores, a cabana explodiu repentinamente, matando todos os homens que estavam lá dentro e alertando os demais. Todos os 4 homens então correram em direção ao posto avançado, matando os soldados em pânico, um por um. O homem de meia-idade escorregou até uma grande rocha na borda do posto avançado enquanto os soldados atiravam nele. Eles estavam sendo abatidos pesadamente, as pedras estavam lentamente gerando poeira por causa de todas as balas que as disparavam. O homem de meia-idade respirou fundo, apontou a arma para o céu noturno e disparou. As balas voaram para o céu, mas a arma se voltou contra os soldados que os atacavam. Uma a uma, a bala atingiu a cabeça de um soldado, matando-o instantaneamente. Quando os corpos dos soldados caíram no chão, as balas repentinamente saíram do corpo e voltaram para o homem de meia-idade, onde entraram na arma novamente, agora cobertas de sangue. O homem de meia-idade de repente viu o homem ao seu lado tentando espiar, mas teve uma visão repentina de que se o homem espiasse, morreria instantaneamente. Então ele puxou o homem para longe da cobertura, impedindo sua morte. O homem então se levantou e partiu para cima, o que foi estranho. Ele correu em direção ao posto avançado, mas nenhuma das balas o atingiu. Ele continuou se esquivando, como se pudesse ver as balas atravessarem o próprio ar. Os soldados começaram a entrar em pânico à medida que o homem se aproximava cada vez mais, e eventualmente a luta se transformou em combate corpo a corpo. O homem de meia-idade disparou sua arma, matando os soldados próximos. À medida que as balas retornavam, alguns que não haviam sido atingidos antes também foram mortos. De repente, um soldado tentou atingi-lo com a coronha de seu rifle, mas o homem de meia-idade já o viu, muito antes de o soldado tentar. O homem de meia-idade agarrou o rifle e o tirou do soldado, usando-o como um taco para esmagar a cabeça do soldado. Enquanto matava os soldados por dentro, ele também viu seus homens correndo em sua direção, tentando ajudar. Um deles usou suas mãos protéticas para praticamente estrangular um soldado, e outro até desviou uma bala com elas. Aqueles homens eram guerreiros eficazes, consumidos pelo ódio e pela vingança. Um por um, os soldados foram mortos, massacrados por homens enfurecidos. Eles foram banhados em sangue, e nem sequer usaram seus rifles como armas, usaram as mãos e a coronha dos rifles para infligir uma morte dolorosa aos soldados. Enquanto caminhavam em direção à cabana dos reféns, eles suspiraram aliviados. Claro, estavam cobertos de sangue, mas estavam felizes por poderem rever suas famílias. Enquanto isso, o homem de meia-idade ficou ali, sorrindo satisfeito com a cena. Um de seus homens então caminhou até ele e se ajoelhou diante dele em sinal de gratidão. Capitão Michel, obrigado, de verdade, gritou o homem, agarrando as mãos. Michel apenas deu um tapinha nas costas do homem. Eu não fiz nada, vocês o salvaram sozinhos, eu só abri um caminho para vocês. Bélgica. Um homem estava sentado em sua sala de estudos, à sua frente, um mensageiro, trazendo-lhe notícias de fora. O homem sentado era o rei Leopoldo II, com sua barba e trajes típicos, ouvindo as notícias com indiferença. Mas assim que o mensageiro terminou, seu rosto ficou sombrio. Macacos? Questionou ele, amargamente. Você está dizendo que a minha colônia se rebelou com a ajuda dos macacos? Sim, majestade, disse o mensageiro, nervoso. O capitão da força pública, Leon Ron, foi morto. Então o que eles estão fazendo? Rugiu o rei. São meros macacos. Como pode ser isso? O mensageiro ficou em silêncio por 1 minuto. Responda-me, rugiu Leopold, impaciente porque o mensageiro não falou mais nada. Meros macacos? Questionou o mensageiro. Logo, o rei sentiu que algo estava errado. Ele começou a ficar tonto e de repente viu monstros de proporções inimagináveis, assustando-o pra caramba. Você nos chama de meros macacos? O mensageiro falou novamente. Logo gorilas o cercaram, eram 2 vezes maiores que os reis, e se aproximaram lentamente do rei, fazendo-o recuar. O rei se levantou da cadeira e recuou lentamente em direção à parede, encurralado pelos gorilas. Você invadiu nossa terra, humano, disse o gorila. Torturando os humanos ao nosso redor, nossos amigos. Você acha que poderia sair ileso? Eu não sabia. Gaguejou o rei. Era o capitão. Eu não sabia que eles cortavam as mãos. Eu só quero dinheiro. Mentiras. O maior gorila rugiu diante do rei, fazendo-o estremecer de medo. Você sabia, mas age como se não visse o mal, como se não ouvisse o mal. Ações têm consequências, humano, rosnou o gorila. Você logo verá. O rei engoliu em seco. Então, viu o gorila levantar a mão e tentar atacá-lo. Mas, de repente, o rei acordou no mesmo quarto. Ele estava dormindo na escrivaninha e foi acordado do pesadelo. Majestade? Questionou uma voz, fazendo o rei estremecer. Leopoldo olhou ao redor e viu um homem parado à sua frente. Sim? Ele questionou, enxugando suor frio. A rebelião continua, informou o homem. É só uma questão de tempo até perdermos a bacia do Congo. E os reforços? Perguntou o rei calmamente. Os mercenários que contratamos ainda estão viajando para o Congo, explicou o assistente. E a Grã-Bretanha? Eu dei a eles o Congo Oriental. Por que eles ainda não se mudaram? Ainda não sabemos, majestade, mas ouvi dizer que eles estão se preparando para um ataque aos macacos. Macacos? O rei franziu a testa. Como pode haver macacos falantes? Mas temos fotografias da sociedade. Sim, eu sei, aquele jornalista afro-americano, zombou o rei. Eu o tratei bem, mas ele enviou uma carta aberta a todos os jornais da Europa. Agora veja o que ele fez. Tudo em ruínas. Alguma outra notícia? A pressão internacional está ficando cada vez mais forte, majestade, disse o assistente. O senhor deveria entregar o estado do Congo ao país, para que eles mesmos possam lidar com a situação. Deixe-me pensar nisso, murmurou o rei. Enquanto isso, pressionem mais esses macacos, tragam mais soldados, contratem mais mercenários. No fim das contas, eles são apenas macacos. Capítulo
120. Ana acordou abruptamente ao terminar sua tarefa. Respirava pesadamente e seu corpo estava encharcado de suor. Cleópatra então caminhou até sua cama com uma toalha e enxugou o rosto. O que você viu, irmã? Questionou Cleo. Fiz o que você pediu, eu o avisei, disse ela, suspirando cansada. Também ouvi dizer que Leopoldo vendeu o leste do Congo para os britânicos. Espere um ataque em breve. Cleo franziu a testa. Ela largou a toalha e sentou-se na cama. Primeiro os belgas, depois os escravistas de Zanzibar, depois os britânicos. Não podemos mais fazer isso, irmã, disse Ana calmamente, já se recuperando. Não podemos mais nos esconder na selva, precisamos de um ataque total. Haverá milhares de vítimas se fizermos isso, negou Cleo. Pegamos você, Ana sorriu. Pegamos Kojiro. Se movermos nossas forças de uma vez, os vizinhos vão ficar assustados, Ana, disse Cleo calmamente. Eles vão unir suas forças contra nós, e as relações internacionais vão ruir nesse momento. Sem mencionar a existência de, bem, nós. Onde está o pai quando você precisa dele agora? Ana riu cansada. Não podemos pedir ajuda ao pai, respondeu Cleo. Ele não pode interferir, lembra? Isso não vai detê-lo, eu lhe asseguro. Eu sei, mas depois de todos esses anos, não conseguimos lidar com reis pomposos? Cleo balançou a cabeça, divertida. Não consigo encarar meu pai se isso acontecer. Você tem razão. Ana suspirou. Faremos do seu jeito, mana. Um gorila entrou de repente na sala. Era Grod, parecia mais velho, mais sábio, mais forte. Ele tinha mais de 2,4 metros de altura, fazendo os outros gorilas parecerem pequenos. Nossos batedores relataram um exército britânico vindo em direção à fronteira leste, disse Grod solenemente. Navios belgas também estão vindo do rio para o oeste. Já enviei minha força para o leste, vou deixar os navios com você. Cleo cantarolou. Kojiro é o suficiente para os navios. Humanos não conseguem lutar bem se também estiverem se afogando. Grod deu um sorriso largo. Sabe, estou tentado a simplesmente enviar minhas forças para limpar o resto da África. Esse é o último recurso, disse Cleo. Por enquanto, precisamos recorrer à diplomacia, forçá-los à paz e exigir a libertação das colônias. Isso não vai acontecer, Cleo, você sabe disso, Grod zombou. A menos que você queira fazer uma lavagem cerebral nos líderes. Você é quem precisa lidar com a diplomacia, lembra? Você é o rei, não eu. Eu sei, suspirou Grod. De qualquer forma, o exército está se aproximando. Você deveria dizer ao Kojiro para ir embora. Kojiro estava parado na beira do rio, de frente para o vasto mar à sua frente. Como de costume, ele segurava sua Nodashi na bainha em silêncio, observando a frota de navios se aproximando. Ele respirou fundo, sua testa estava suando um pouco, e ele desembainhou sua espada. Os navios eram feitos de metal. Era um navio de transporte padrão que tinha alguns canhões equipados. O navio parou perto da costa da África quando eles apontaram seus canhões para Kojiro, que estava com alguns gorilas, observando o navio se aproximar. Os projéteis de canhão voaram pelo ar, em direção a Kojiro, mas ele apenas girou na direção do projétil. Energia carmesim voou pelo ar enquanto ele fazia isso, e cortou o projétil, fazendo-o explodir no ar. Os humanos sempre encontram maneiras de se matar, murmurou Kojiro. Sua espada então brilhou em vermelho, e ele a ergueu acima da cabeça. Respirou fundo e golpeou o chão com a espada, gerando uma enorme onda de energia carmesim incontrolável que se dirigia a um navio. A energia estava dividindo o mar ao atingi-lo, e Kojiro podia ver muitos homens a bordo do navio pulando no mar, tentando fugir. Quando o golpe atinge o navio, ele o divide em dois, matando muitos homens em um instante, pois atinge uma parte vital do navio e ele explode. O gorila atrás de Kojiro batia no peito e dançava em círculos enquanto via uma das naves explodir. Ele começou a gerar energia carmesim de seu Nodashi novamente e fez a mesma posição, mirando em outro navio. A energia abriu o mar mais uma vez, avançando em direção aos navios, cortando-o ao meio. Ele fez isso várias vezes, literalmente dizimando os navios, afundando tudo. Quando terminou, grande parte da costa estava coberta de água devido ao efeito do corte que cortou o mar ao meio. Ele respirou fundo uma última vez e se virou para os gorilas. Certifiquem-se de que não haja sobreviventes, disse ele. Se alguém me vir, se for um inimigo, matem-no. Se for um amigo, convençam-no a ficar em silêncio. O gorila sentiu vigorosamente enquanto eles arrastavam um pequeno e estranho navio de transporte para a praia. Eles o ligaram e ele flutuou na água. Kojiro cantarolou. Ainda não é hora de nos mostrarmos. Capítulo 121. Fronteira Uganda-Congo? Um pequeno exército britânico acabará de cruzar a fronteira com o Congo. Eles estavam atravessando um rio e levaram algum tempo para transportar alguns suprimentos. Trouxeram alguns cavalos e carruagens, já que o terreno da África é difícil de atravessar. Um comandante supervisionava o pequeno exército, ordenando a todos que transportassem os suprimentos rapidamente. Ele caminhou em direção ao outro lado do rio, onde havia uma selva. Olhou ao redor, estava tudo quieto, mas ele sentia que algo estava errado. Comandante, disse um homem de repente, voltando a atenção do comandante para ele. Relatório, ordenou o comandante. Nossos batedores não encontraram nada, respondeu o soldado. Não há animais selvagens e estamos liberados para partir. Nenhuma. O comandante franziu a testa. Há algo errado nisso, comandante? Estamos enfrentando um inimigo desconhecido e mítico aqui, soldado, disse o comandante calmamente. Diga-me, você acredita nos jornais? Que esses macacos dentro dessas selvas conseguem falar? Eu, realmente não sei, senhor, só há uma maneira de descobrir. Exatamente, cantarolou o comandante. Os batedores não viram nada? Não, senhor. De forma alguma? Sim, senhor. O comandante suspirou. Muito bem, dispensado. O soldado então deixou o comandante sozinho. Ele continuou observando a selva, como se estivesse alerta o tempo todo. Mas então, a selva tremeu de repente.
As árvores se moviam incontrolavelmente, pássaros voavam para o céu, sinal de grande movimento. O comandante franziu a testa e se virou. Ataque inimigo. Em posição. Ele gritou a plenos pulmões e rapidamente os soldados se posicionaram. Largaram a carruagem e a usaram como cobertura, mirando na selva à sua frente. Eles rapidamente carregaram seus rifles, não eram mosquetes, mas sim rifles de carregamento pela culatra, uma nova tecnologia, um sinal de que o Império levava a sério o trato com esses macacos. Esperem, gritou o comandante, erguendo a mão. As árvores continuaram se movendo, os arbustos começaram a tremer incontrolavelmente, como se uma manada de búfalos estivesse correndo pela densa selva. Mas, de repente, parou, o que deixou o comandante ainda mais alerta. A selva estava em silêncio absoluto, nem mesmo um som era produzido. Então, um arbusto começou a tremer e os soldados miravam nele. O arbusto continuou tremendo, como se uma coisa estivesse passando por ele. Ao chegar ao fim da selva, revelou um gorila gigante, ereto como um humano normal. O gorila tinha de 2,5 a 2,7 metros de altura, superando os humanos. Ele usava uma vestimenta semelhante a metal, mas a vestimenta era solta e flexível, diferente da maioria dos metais. Ele usava um colar amarelo feito de madeira e folhas e uma coroa digna do rei da selva. Ao dar um passo, o chão tremeu, indicando o quão pesado ele era. O comandante notou que havia um anel em seu dedo, brilhando fracamente enquanto o gorila se movia. O gorila estava desarmado, o que era calmante e alarmante ao mesmo tempo. O gorila ficou a cerca de 3 metros das carruagens e falou em inglês fluente. Voltem para suas terras, soldados. Meu Deus, o comandante ouviu alguém murmurar. É tudo verdade. Silêncio, sussurrou o comandante severamente. O comandante pegou uma arma e a colocou no coldre antes de atravessar a barricada em direção ao gorila. Este é o território de Sua Majestade, a rainha, disse o comandante calmamente, ainda caminhando em direção ao gorila. Eu sugeriria que você evacuasse sua sociedade desta área. Não queremos nenhum conflito com sua espécie, símio. Colocar bandeiras no chão não faz de você o dono da terra, resmungou o gorila. Vire-se, humanos, antes que se arrependam. O comandante olhou para o gorila e suspirou. Por que não discutimos isso como homens civilizados? Não há nada de civilizado em você, disse o gorila calmamente. Escravizar a própria espécie é a tal ponto que os humanos se tornaram? Nós não escravizamos ninguém, isso foi proibido, nós simplesmente os fizemos trabalhar para o benefício do Império. Diga isso ao Leopold, resmungou o gorila. O comandante ficou um pouco surpreso. Você sabe sobre nossos reis e rainhas? Nós, macacos e Meran, não toleramos a guerra. Somos uma nação de paz, disse o gorila. No entanto, você atacou os belgas do nada. Por um bom motivo, refutou o gorila. Não haja como se fosse o mensageiro de Deus, humano. Exu nos trouxe inteligência, e retornaremos a ele para servi-lo mais uma vez quando morrermos. Ele nos ajudou a prosperar e nos disse para buscar a paz acima de tudo, mas também nos disse para trazer sua ira sobre aqueles que ferem nossa espécie. O gorila então se aproximou do comandante, deixando os outros soldados em alerta. Todos miraram no gorila, mas o comandante manteve a calma. O gorila se ajoelhou fazendo uma careta e o comandante se aproximou. O que vai ser, humano? Questionou o gorila ameaçadoramente. Você quer receber nossa gentileza ou nossa ira? Já expulsamos os belgas de nossas terras, acha que não conseguiríamos fazer isso com você? De repente, centenas de gorilas e macacos apareceram nas árvores, como se estivessem ali desde o início. Estavam blindados até a borda, com um esquema de cores prateado e dourado. Empunhavam martelos de guerra, armas estranhas que brilhavam e dardos flutuantes que se moviam sob comando. Os soldados engoliram em seco ao ver aquilo. A visão de um exército de símios blindados era algo assustador de se ver, parecia saída diretamente de uma fantasia. O comandante também ficou surpreso. Ele viu a estranha tecnologia que esses macacos criaram e tinha certeza de que todos os soldados atrás dele seriam mortos para apagar a inteligência caso atacassem. Muito bem, suspirou o comandante, surpreendendo os soldados. Vamos recuar, mas pedirei a Sua Majestade que envie um diplomata à sua nação, símio. Talvez possamos aprender a viver juntos como uma sociedade. Veremos, cantarolou o gorila. Mande-os para este lugar, e meus súditos os enviarão para mim. Seus súditos. Eu sou Brod, governante de Zimera, rei dos macacos, disse o gorila. Diga isso à sua rainha. Não pise em nossas terras sem ser provocado novamente, ou sofrerá as consequências. O comandante franziu a testa e assentiu. Rapidamente, ordenou que o exército recuasse. Lentamente, mas com firmeza, os soldados começaram a recuar novamente, enquanto os macacos os observavam. Assim que cruzaram o rio, ouviram um barulho vindo da selva. H.O. 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 Os gorilas bufavam alto e batiam no peito de forma rítmica. O comandante podia ver o rei fazendo o mesmo, batendo no peito enquanto bufava, olhando para o comandante ameaçadoramente. Uma senhora idosa tomava chá lentamente enquanto observava seu jardim pacificamente. Então, um grupo de homens bem vestidos de repente interrompeu sua paz, discutindo sem parar a caminho dela. Majestade, notícias da África, disse o mordomo. Não ouça a notícia, majestade. É uma piada, retrucou outro homem. Silêncio, disse a rainha calmamente. Fale. A sociedade símia, que recentemente esteve em guerra com os belgas, estava solicitando uma visita, disse o mordomo. Eles planejavam fazer uma parada em Londres como última parada antes de voltar para casa. Qual é o destino deles diante de nós? Questionou a rainha. Só a Bélgica, majestade, respondeu o mordomo. Eles queriam exigir justiça lá, mas não sabemos por que querem vir até nós. Pediram de última hora porque, neste momento, o rei dos macacos está viajando para a Bélgica, acompanhado de uma pequena comitiva de símios. A rainha cantarolou enquanto tomava seu chá. Muito bem, aceito o pedido deles. Majestade, outro homem interrompeu.
Você deve estar brincando. Você não acha que vai aceitar esses macacos, imundos em nossa nação, acha? Cuidado com a língua, disse a rainha bruscamente. Estou velha e preciso de entretenimento. Ouvi dizer que esses símios derrotaram os belgas rapidamente e libertaram toda a bacia do Congo. Isso é verdade, majestade. Então a chance de eles invadirem Uganda, e possivelmente em direção ao norte, até o Egito, é alta, disse a rainha. Ouça o que eles disseram, talvez pudéssemos lidar com isso sem uma guerra, reunir informações e talvez pudéssemos atacar quando eles estivessem mais fracos. Muito bem, majestade. Capítulo 121b. Os macacos Imeran são uma sociedade símia que floresceu na selva do Congo, na África Central. Acredita-se que eles foram ensinados por seu deus, Exu, que os ensinou a falar e na morte, eles retornarão a ele para servi-lo na guerra final para ganhar a liberdade. Eles também acreditavam em Ifri, a deusa da guerra e da fertilidade. Dizem que ela era a criatura mais linda que já existiu e que ela os ensinou a defender sua terra natal. Eles tinham uma linhagem de reis, mas tudo isso foi abolido quando Grod, o rei eterno dos macacos Imeran, foi escolhido por Exu para ser seu apóstolo. Dizem que ele é um dos seres mais antigos que já viveram neste planeta, mas alguns duvidam da veracidade disso, pois algumas pessoas acreditavam que a linhagem de reis continuou, mas agiram como se fosse um rei o tempo todo. Sua terra natal é chamada Zimera, localizada no coração da selva do Congo. Eles construíram casas ao redor dos troncos de árvores gigantescas, conectando-as a outras casas e árvores usando pontes tão resistentes quanto possível. Disse que essas árvores estão lá há tanto tempo quanto os macacos estavam lá, mas estudos recentes disseram que essas árvores existem há apenas cerca de 500 anos, mas ainda é uma coisa estranha, porque as árvores eram enormes. Alguns até duvidam que essas árvores ainda estejam vivas. Bem, os humanos raramente visitam Zimera, então é difícil confirmar se é verdade ou não. Em Zimera havia um monte perto da borda da selva. Esse monte foi esculpido por dentro e se assemelha a um esqueleto de gorila gigante, mostrando suas presas para o lago ao lado. Os guerreiros Zimeran são um dos guerreiros mais temidos que já existiram no planeta, se não o mais. Suas armaduras desviavam balas, pois eram feitas de vibranium. Eles usavam penas como tática de intimidação e frequentemente colocavam pedras preciosas valiosas em suas armaduras e martelos de guerra, decorando-os. Como arma, eles usavam martelos de guerra como principal arma corpo a corpo. Eles também usavam dardos voadores que podiam ser controlados usando as bufadas dos macacos, e também usavam armas pesadas que humanos normais não conseguiam carregar. Na década de 1900, os macacos Imeran já tinham um meio de transporte aéreo para a família real. Estava em desenvolvimento inicial, mas eles usavam ornitópteros como um transporte rápido, o que se desenvolveria significativamente no próximo século. Os macacos Imeran têm uma cultura estranha, eles frequentemente batem no peito como forma de intimidação, respeito ou ameaça. Um exemplo disso é quando um exército do Império Britânico cruza a fronteira entre Uganda e Congo, o rei e seu exército intimidam o exército bufando alto e batendo no peito. Outro exemplo é que os macacos Imeran batem no peito quando o rei passa por eles. Capítulo 122. Bélgica. No porto da Bélgica, o rei e sua comitiva aguardavam impacientemente a chegada do rei Grod ao seu reino. Toda a sua comitiva estava definitivamente descontente. Ele é rei, mas ainda assim teria que esperar por uma manada de macacos. Isso é loucura, disse Leopoldo ao seu conselheiro. Esperamos por horas, cadê o navio? Ou não me diga que esses macacos atravessaram o oceano a nado. Disseram-nos que eles chegarão hoje, majestade, disse o conselheiro calmamente. Como? Por um pássaro. Um pássaro? Havia uma mensagem presa à perna do pássaro, disse o conselheiro. Eles virão em breve. Deixe-me ver. Mas antes que o rei pudesse continuar, sua comitiva começou a ver algo ao longe. Eles gritavam, imaginando o que seria aquilo. O rei se levantou de seu assento e estreitou os olhos para ver o que vinha em sua direção. À medida que a coisa se aproximava cada vez mais, eles conseguiam ouvir ruídos, zumbidos vindos do céu. O que é isso? Questionou o rei. Eu não sei, majestade. Você não sabe? Franziu o rei. Está dizendo que não tem nenhuma informação sobre essa sociedade símia? Ninguém voltou, majestade. O quê? Como assim ninguém voltou? Ninguém voltou do Congo. O rei franziu a testa ao ouvir. A coisa se aproximava cada vez mais, pairando bem na frente da comitiva do rei. A coisa tinha o formato de uma libélula, batendo as asas tão rápido que o vento ao redor delas criava ondulações na água. A aeronave então se virou e sua parte traseira se abriu, revelando um gorila de 2,4 metros de altura, em pé dentro da aeronave. Boa tarde, rei Leopold, disse o gorila, que era o rei Grod. Sua voz era clara para o rei Leopold, o barulho da aeronave não causava qualquer perturbação. O que é isso? Gritou o rei furioso. Você está tentando exibir seu poder, macaco? Bem sim. Grod deu de ombros. Gostou? Só testei esta aeronave há alguns dias, visto que não temos motivos para viajar para muito longe até agora. Se você quer conversar, macaco, então desça aqui, disse Leopold. Não tenho tempo para brincadeiras. A quem disse que eu quero falar com você, humano? Questionou Grod, fazendo o rei franzir a testa. Não, eu queria te entregar uma coisa. Outra aeronave zumbindo pairou repentinamente em direção ao porto, bem perto do rei e sua comitiva. A porta da aeronave se abriu lentamente e por um, algo rolou para o chão, deixando a comitiva pálida. Qual é o significado disso? O rei gritou com raiva. Seu povo, disse Grod. Bem, o resto, pelo menos, faz você se perguntar como cerca de 200 homens conseguiram escravizar centenas de milhares de pessoas? Como ousa zombar de mim? Gritou Leopold. Este é o meu macaco terrestre. Sua terra e que exército? Questionou Grod calmamente. Eu dizimei sua marinha, eles afundaram no fundo do mar, invadindo nossas terras.
Seu povo odeia você. É só uma questão de tempo até você morrer, Leopold. Leopold cerrou o punho, olhou ao redor e viu os olhares desconfortáveis de sua comitiva. Leopold, que Exu o perdoe pelos seus pecados contra a minha nação, disse Grodd suavemente. Mas eu certamente não o farei. As portas da aeronave então se fecharam, e a aeronave rapidamente deixou Leopold, deixando-o com o rosto vermelho e uma atmosfera tensa. Persiga-os, disse ele. Sinto muito, majestade, mas com a nossa tecnologia não poderíamos cá. Eu não me importo. Persiga-os. O conselheiro suspirou. Muito bem, majestade. Grodd estava agora voando pelo Canal da Mancha, indo para Londres, quando de repente clicou no terminal de comunicação. Relatório, ele disse. Todas as unidades em posição, meu rei, disse uma voz no comunicador. O homem barbudo será enviado a Exu esta noite. Grodd cantarolou. Faça doer. Lady Anna cuidará disso. Bom trabalho, continuou Grodd. Um tóptero irá buscá-los amanhã. Reúnam-se no ponto de encontro. Obrigado, meu rei, disse a voz no comunicador enquanto ele desligava. Grodd suspirou enquanto o tóptero continuava se movendo e sentou-se. Eu me pergunto como será a reação de Wakanda. Ele riu para si mesmo enquanto se encostava na parede de Vibranium, descansando. Capítulo 123. Uma atmosfera solene, porém barulhenta, preenchia Londres. Era um dia frio e abafado, como sempre, o cheiro de fumaça e excrementos infestava a cidade. As massas se aglomeravam nas ruas, acotovelando-se, tentando ver o que estava acontecendo. A rainha Vitória havia morrido. O evento deixou a família real confusa e chocada. Nenhum servo dentro do palácio havia testemunhado a morte de um monarca, então eles naturalmente ficaram confusos sobre o que deveriam fazer. Muitos membros da família até negaram categoricamente que a rainha tivesse morrido, demonstrando quão desinformados eles poderiam estar. Rapidamente organizaram um funeral militar de estado, atendendo ao pedido da rainha, juntamente com seus outros pedidos estranhos. Seu caixão será levado por Londres em desfile e navegado pelo rio até seu local de descanso. No caminho, porém, o rei Grodd e sua comitiva chegaram ao palácio com suas libélulas de aço e pousaram no jardim do palácio. Os servos os receberam educadamente, mas a família real não compareceu, pois estava de luto pela rainha. O rei Grodd pareceu solene e ofereceu suas condolências, surpreendendo os servos. Os criados ofereceram-lhes quartos para ficar, mas o rei Grodd perguntou ao servo se ele poderia prestar homenagem à rainha. Os servos ficaram um pouco hesitantes e contataram a família real, mas surpreendentemente eles concordaram. E assim o rei Grodd foi autorizado a escoltar o caixão até o local de descanso final da rainha, ao lado de seu marido. Grodd estava agora esperando em uma estação de trem, junto com alguns dos anciãos que o acompanhavam. Eles trouxeram seus cajados e todos vestiam preto, respeitando a tradição da nação. Um trem logo chegou, a fumaça entrou pelo nariz de Grodd e ele tossiu um pouco. Os compartimentos do trem logo se abriram e os homens começaram a entrar, e com eles, o caixão da rainha. Muitos homens ficaram surpresos com a aparição repentina de Grodd e seus representantes. O público não estava mais presente, apenas representantes de nações e famílias reais. Os soldados logo apontaram suas armas para Grodd, mas o rei recém-nomeado interveio. Calma, pessoal, disse ele calmamente. É o funeral da minha mãe. Não quero um banho de sangue hoje. Grodd acenou com a cabeça para o rei Eduardo VII, ao qual ele retribuiu o gesto. Os soldados logo se acalmaram e continuaram a procissão. Logo, o caixão foi arrastado novamente por cavalos, em direção ao seu local de descanso final. Grodd e o representante caminhavam atrás do caixão, eram os mais chamativos de todos. Mesmo com a presença do Kaiser, mesmo com a presença do rei, Grodd e sua comitiva atraíam o olhar de todos os convidados. Afinal, um macaco que falava, parece o fim dos tempos. Foi uma jornada lenta e solene. O rei e sua família seguiram o caixão logo atrás, pareciam tristes. Grodd ouvirá falar da realeza egípcia por Cleo, da família de Ana, da terra natal de Kojiro, da história de Jane, mas nunca viram humanos tão de perto. Por que você está aqui neste dia triste, macaco? Questionou um homem ao lado de Grodd. Era o Kaiser Guilherme II, o imperador alemão. Eu vim conversar, o mano Grodd sussurrou calmamente. Mas isso pode esperar, você pode lamentar o quanto quiser. Wilhelm cantarolou ao ouvir essas palavras. Agradeço a paciência, disse ele, ainda olhando solenemente para o caixão. Eu me pergunto, como você vê a morte, rei dos macacos? Vi muitos dos meus súditos irem e virem, respondeu Grodd. Para nós, a morte é apenas o começo de uma guerra sem fim pela liberdade, para que nossos descendentes possam viver em paz, sem a interferência de um poder superior. Poder superior? Mas você acredita em deuses, não é? Sim, disse Grodd. Mas Exu e Ifri não interferem em nossas vidas, eles apenas nos ensinaram como viver, como prosperar. Em troca, lutaremos com eles, para que ele e ela, assim como nós, não sejam presos por um poder superior, para que esta mãe terra possa prosperar continuamente. Parece que nossa definição de Deus não é a mesma, murmurou Wilhelm. Não, disse Grodd. Acho sua crença bem interessante, Kaiser Wilhelm. Se o seu Deus o criou para que você o servisse, por que você tem livre-arbítrio? Não seria mais fácil se o seu Deus apagasse seu livre-arbítrio, para que você não se rebelasse? Não sei, rei Grodd, não sou teólogo, disse Wilhelm. Mas confio no plano de Deus. O plano de Deus, o desígnio de Arishem. Grodd murmurou pensando. Como é? Desculpe, eu estava falando sozinho, disse Grodd. A comitiva então seguiu para a capela onde o príncipe Alberto repousava. Assim que o caixão entrou, Grodd e os outros representantes não foram autorizados a entrar, o que ele aceitou. Os outros então retornaram ao palácio para aguardar os dias de luto. Semanas depois, Grodd estava sentado com dois governantes de nações. Ele estava sentado com o rei Eduardo VII e o Kaiser Guilherme II. Eles batiam os dedos na mesa, pensando no que Grodd acabará de dizer. É uma exigência um tanto insultuosa, disse Edward sombriamente.
Depois de tudo o que construímos, você quer que a gente deixe a África? E você quer que a gente ajude a contatar as outras nações? Wilhelm levantou a sobrancelha. Sim, disse Grodd calmamente. Você não tem direito algum nessas terras. Você também, disse Edward. Grodd sorriu. Então você reconhece que o que está fazendo é estúpido? Riu o gorila. Sim, eu também não tenho direito a essas terras. Elas pertencem às pessoas que vivem lá. Você disse que sua nação tem uma regra de neutralidade absoluta, mas isso não é neutralidade, Rei Grodd, disse Wilhelm, levantando-se e andando pela sala. Meu único interesse é a segurança dos meus súditos e dos meus vizinhos, respondeu Grodd. Minha nação será neutra e não interferiremos em conflitos humanos. Mas quando se trata da África, a situação é completamente diferente. Zimera sempre será Zimera, nas profundezas da bacia do Congo. Quando pedi que deixassem a África, não tomarei a terra. Eu a protegerei, mas não a tomarei. E quanto aos territórios que conquistamos antes da disputa? Questionou Edward. Grodd suspirou. Deixe-me perguntar, as colônias geram algum lucro para você? Os dois governantes ficaram em silêncio. Não, certo? Cantarolou Grodd. A exceção é o Congo, que é a nossa terra. Vocês só fazem isso por causa da sua competição mesquinha e infantil entre si. Só peço mais uma vez, que descolonizem a África. E se recusarmos? Guerra, disse Grodd calmamente. Você acha que pode vencer nós, humanos, macaco? Vocês não têm ideia do que somos capazes, reis, disse Grodd. Vocês podem tentar, mas seus vizinhos provavelmente vão sentir o cheiro da oportunidade. Edward franziu a testa. Não podemos aceitar isso. Ou somos todos nós, ou nenhum de nós. Então ligue para eles, disse Grodd um tanto exigente. Quero respostas em 1 ano. Se não responderem, eu atacarei. Pensem nisso, humanos. É mais lucrativo negociar com eles do que colonizá-los. Religião? Vocês poderiam disseminá-la por meio do comércio. Influência? Novamente comércio. E você não vai se importar com isso. Grodd sorriu. Contanto que seu exército não entre na África, eu não interferirei. Edward e Wilhelm ergueram as sobrancelhas. Vamos pensar nisso. No máximo, podemos reverter a confusão na África. Mas o resto não tenho promessas. Grodd assentiu. Agradeço a clareza de pensamento de vocês, reis, disse Grodd enquanto se afastava da sala. Que nunca nos encontremos no campo de batalha. Grodd saiu da sala, deixando os dois governantes sozinhos, conversando sobre a ameaça iminente. Capítulo 123b, Afterlude, o amanhecer dos macacos. É 2 anos depois? Alvorada dos macacos. Após uma longa e exaustiva discussão, as potências europeias concordaram em reverter a partição da África, tornando muitas terras africanas independentes. Este tratado, hoje chamado de Tratado de Londres, estabelecia que nenhuma potência estrangeira poderia entrar na África, sob pena de enfrentar o poder dos Zimera. Anteriormente, o governo francês havia recusado o tratado e atacado a bacia do Congo pelo norte. Infelizmente, seu exército foi dizimado e toda a ocupação francesa da África foi abolida no período de 1 ano por Zimera. Ainda não sabemos que ameaça essa nova civilização espécie trará ao mundo. Agora vivemos em uma realidade em que compartilhamos espaço com outra espécie senciente, o Simia sapiens. Anteriormente, a famosa Guerra dos Macacos contra os belgas e o rumor da aliança do Império Britânico com o Reino Zimerano geraram tensões políticas entre as nações europeias. O Império Britânico e o Império Alemão agora têm alguns direitos comerciais com os zimeranos, como borracha, minérios e muito mais. Também há rumores de que o metal recém-descoberto, vibranium, que pode resistir a balas, não pode ser distribuído. Embora o rei Grodd permanecesse em dúvida se deveria continuar assim. Quanto às nações africanas, muitos representantes vieram a Zimera para serem educados, para que pudessem construir um governo eficaz para se governarem. Mas os representantes de Zimera disseram severamente que não interfeririam em outros problemas, exceto em invasões militares de nações estrangeiras. Um homem de olhos violeta estava sentado calmamente em um navio, lendo um jornal. Este homem era, claro, Plutão. Parece que Grodd fez alguma coisa, ele murmurou. Que coisa? Questionou uma mulher tena, caminhando em sua direção. A mulher sentou-se em seu colo e leu o jornal com ele. Ah, ele libertou a África, bom para ele. Bem, não toda a África, mas ainda assim progresso, disse Plutão. Tena cantarolou. Eu só acho. Estamos aqui há quase 7.000 anos. Mas o quê? Fora tecnologias e ideologias. Nada mudou de verdade, eu poderia argumentar que está pior. Por quê? As pessoas ainda se matam injustamente. O ódio floresce sem motivo algum, além da cor da pele e da raça. As guerras se tornaram mais brutais. É só que, eu sei, cantarolou Plutão. Mas acho que deveríamos aprender agora mesmo que enquanto a bondade existir, a escuridão a seguirá. Mas neste estado do mundo, a escuridão ofusca a bondade, disse Tena. Fui chamada de deusa da guerra, mas se as guerras são assim, não quero mais ser chamada assim. Isso não é típico de você, disse Plutão. Normalmente não me importo, respondeu Tena solenemente. Mas, estamos planejando ter um filho, não é? Então você está preocupado que o mundo não será um lugar melhor quando nosso filho nascer? Tena balançou a cabeça. Estou mais preocupada com a reação dele. Dele? Plutão questionou divertido. Eu quero um filho, Tena deu de ombros. Já temos filhas demais. Plutão riu baixinho. Verdade, disse ele, antes de suspirar. Mas ainda assim, temos um longo caminho a percorrer antes de conseguirmos isso. Identifiquei algumas maneiras, mas não sei se isso vai satisfazer o que queremos. Eu confio em você, disse Tena, beijando a bochecha de Plutão. Leve o tempo que quiser. Plutão cantarolou e se levantou. Caminhou até a janela da nave em que estava, admirando o mar frio lá fora. Ei, você disse que está decepcionado com os humanos, dizendo que nada mudou.
Então você acha que devemos deixar a emergência acontecer? Não seja tolo, Plutão zombou Tena, caminhando até ele. Eu poderia dizer que estou decepcionada, mas não acredito que os humanos merecessem ser massacrados só por causa de um celestial. Eu só estou cansada. Apesar de tudo que fizemos, eles ainda não mudaram nada. Parece inútil ensiná-los, guiá-los para o caminho certo. Eles acabarão se desviando. Verdade. Plutão cantarolou. Capítulo 123c, Interlúdio, Ei, sou eu. 1914. Os ventos sopravam sobre as colinas de Esparta. Plutão estava sobre elas, respirando o ar quente da Grécia enquanto olhava para a estátua à sua frente. A estátua que ele havia feito, a estátua de Helena. Plutão conjurou uma rosa vermelha e a colocou na estátua, respirando calmamente e com uma expressão solene. Ei, ele falou. Sou eu. O vento continuou soprando. O cheiro da rosa começou a permear conforme o vento a trazia. Como você está aí dentro? Questionou Plutão falando com o túmulo. Você está em Elísio? Ou em Valhalla? Ou simplesmente flutuando no vazio? Espero que não seja a última. Sabe, a ideia de ressuscitar você é tentadora agora. Estou começando a me cansar de esperar, vagando sem parar pelo mundo, vendo como os humanos se destruíam em busca de poder enquanto a tecnologia se desenvolvia a um nível perigoso. Tena olhou para Plutão enquanto ele permanecia solenemente parado em frente ao túmulo, com o rosto abatido e pálido. Senti falta daqueles dias, murmurou Plutão suavemente. Onde éramos só você e eu, sem responsabilidades, apenas relaxando nesta terra linda. Plutão suspirou enquanto olhava para o céu. Respirou fundo, virou-se para Tena e sorriu para ela, que retribuiu o sorriso. Eu me casei com ela, continuou Plutão. Estamos planejando ter um filho. Ainda não sei como, mas eu vou conseguir. Plutão então se virou para a estátua novamente e tocou a pedra de mármore. Te vejo por aí. Talvez nos encontremos pessoalmente na próxima vez, mas será daqui a uns 120 anos. Trarei seu irmão até lá, se eu conseguir. Plutão deu um tapinha suave na estátua enquanto se afastava do túmulo, em direção a Tena. Ela cruzou os braços quando ele se aproximou. Diga-me a mensagem novamente? Plutão questionou calmamente. Aqui, leia você mesmo, disse Tena, dando a Plutão um pergaminho que Tena ganhou de um corvo. Plutão abriu o pedaço de papel e o leu. Gil precisava da nossa ajuda? Questionou Plutão. Ele está na Armênia. Tena sentiu. Parece ruim. O corvo estava bem abatido quando chegou. Talvez eu tenha uma ideia do motivo pelo qual ele nos contatou, murmurou Plutão. Isso é tão típico dele. Você quer ajudá-lo? Bem, ele parece realmente desesperado. E ele é ótimo. Nunca teve nenhuma briga conosco, então por que não? Plutão cantarolou e leu a carta novamente. Tena olhou para a expressão solene de Plutão e suspirou. Você está bem? Questionou. Estou bem, disse Plutão. Só, quando chegarmos lá, não faça nada muito drástico. Por quê? Você verá, murmurou Plutão. Certo, precisamos de muitos suprimentos de comida, devemos comprá-los primeiro. Comida? Tena questionou. Sim, comida. Plutão assentiu. Talvez roupas e cobertores também. Vai ser difícil carregar, então vou usar o portal. Por que precisamos de tudo isso? Tena questionou, inclinando-se para Plutão enquanto tentava encontrar as respostas na carta. Plutão suspirou e apenas beijou a testa de Tena, abraçando-a com força, deixando-a confusa. Você quer mesmo ir? Eu poderia ir sozinho. Você vai para o oeste, para a América, sei lá, encontra Drug ou algo assim. Plutão perguntou a Tena novamente. Não, Gil é meu amigo, eu vou ajudá-lo, é claro. Tena franziu a testa. O que houve? Você está agindo de forma estranha agora. Eu só pensei. Sabe, que você está começando a não gostar de guerras, disse Plutão calmamente. E estaremos no meio da guerra lá. Guerra, questionou Tena. Achei que a linha de frente fosse longe da Armênia? Bem, é verdade, mas... Mas o quê? Plutão suspirou. Tudo bem, você vai ter que ver com os próprios olhos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 124. E deserto da Síria? Uma longa fila de pessoas marchava pelo escaldante deserto sírio em um dia escaldante de verão, escoltada à força por um grupo de soldados armados. As pessoas eram magras, frágeis, mal vestidas e à beira da morte, mas mesmo assim os soldados as forçaram a se mover. Se alguém caísse exausto no chão, ou seria deixado em paz, ou os soldados simplesmente o matariam para não perder tempo. Corpos se espalhavam pelo caminho que eles seguiam, fossem homens, mulheres ou crianças, eles não se importavam. Então, do extremo oeste, os soldados avistaram alguém se aproximando. Ele estava encapuzado, a cabeça coberta por um turbante e tinha um corpo musculoso e robusto. Aproximou-se do grupo lentamente, com o manto balançando ao vento do deserto e os olhos aguçados visíveis entre o turbante. Os soldados franziram a testa ao ver o homem. Ei, gritou um soldado. Você está perdido. O homem não respondeu e em vez disso continuou se aproximando da comitiva, caminhando lentamente na areia. Um fugitivo, talvez? Sussurrou um soldado para outro soldado. O soldado apenas cantarolou e caminhou em direção ao homem, parando na frente dele. Diga sua identidade, disse o soldado, apontando o rifle para o homem. Grego? Armênio? Assírio? Turco? O homem encapuzado franziu a testa. Tirou a capa, revelando o rosto. Asiático, exclamou o soldado. O que um asiático está fazendo no meio do deserto? Caçar porcos, ele disse. Caçando o quê? Caçar porcos, ele repetiu. Não tem porcos aqui, você é louco? Não, tem um porco, disse o grandalhão. Bem na minha frente. O soldado franziu a testa. Que porra você acabou de dizer? O homem caminhou até o soldado, que continuava apontando o rifle para ele. O homem parou bem em frente ao cano do rifle, colocando o cano contra o peito. Tente, disse o homem. Veja se você consegue. Você está com pensamentos suicidas. Zombou o soldado. Você deve estar louco. Você é o louco, disse o homem calmamente. Fazendo grupos inteiros de pessoas marcharem para a morte,
O soldado se irritou com as palavras e puxou o gatilho. O estrondo ecoou por todo o vasto e vazio espaço do deserto assírio, mas nada aconteceu. O homem ainda estava de pé, e a bala caiu no chão, achatada. Os olhos do soldado se arregalaram ao ver aquilo, mas não teve tempo de reagir, pois o homem agarrou seu rifle e o jogou fora. As mãos do homem então começaram a brilhar em tom dourado, o som de um motor começou a rugir, e ele deu um soco no soldado. O soldado caiu no chão com força, a areia ao redor dele girou com a força do impacto, e o corpo do homem se despedaçou com o impacto. Todos os soldados começaram a entrar em pânico, e a fila de pessoas se dispersou descontroladamente, tentando se proteger. Os soldados tentaram acalmá-los, mas não conseguiram, então, simplesmente os deixaram em paz e se concentraram no homem estranho. O homem que acabará de matar um soldado se endireitou novamente, com as pernas brilhando em tom dourado, e pulou alto em direção aos outros soldados, jogando-se no chão enquanto linhas de fissuras começavam a se formar na areia. Os soldados dispararam seus rifles contra o homem, apenas para se apavorarem ao ver as balas ricocheteando nele. O homem continuou avançando, esmagando cada soldado da maneira mais brutal possível, deixando seu manto encharcado de sangue e suas mãos pintadas de vermelho. Areias vermelhas logo mancharam o deserto, com corpos mutilados e esmagados espalhados por toda parte, e as pessoas que antes formavam uma fila olhavam para o homem com medo e esperança. O homem olhava para o céu, respirando fundo, recuperando o fôlego para se acalmar. Então, ouviu um som atrás dele e ele viu uma luz azul surgir. Ao olhar para a fonte da luz azul, viu um homem de cabelos negros e uma mulher loira que ele conhecia muito bem, acompanhados de barris de água, comida e roupas. Bem, Gil, disse o homem de cabelos negros, olhando para a cena sangrenta ao seu redor. Parece que você se superou. O homem, cujo nome era Gil, apenas deu de ombros diante das palavras do homem de cabelos negros. Muitos acampamentos foram montados ao redor da área quando Plutão e Tena chegaram ao local. Gil estava agora sentado solenemente em frente à fogueira com os dois Eternos enquanto a lua brilhava intensamente acima. Eu estava hospedado com eles, Gil falou suavemente. Eles eram amigáveis, sabe, comiam bem também, e aprenderam muito com eles. Esses armênios, gregos, assírios, eles foram intimidados pelos turcos. Mas não se importam muito, estão apenas tentando escapar silenciosamente de suas garras. Mas a guerra aconteceu. Tena continuou calmamente, mas Plutão percebeu que ela estava um pouco furiosa ao ver aqueles homens, mulheres e crianças famintos. Gil cantarolou bebendo de sua caneca. Os turcos pensaram que os tinham traído, então estão deportando eles agora. Você chama isso de deportação? Plutão zombou. Não é, disse Gil, amassando a caneca enquanto pensava na lembrança. Eles os forçaram a marchar pelos desertos ou até o mar, acenando com a esperança de sobrevivência. Mas não. Eles só estavam tentando matá-los. Eles não estão deportando-os para a Rússia através do Mar Negro, estão deportando-os para o Mar Negro. Olhem para eles, murmurou Tena com os olhos brilhando ao ver as crianças comendo alegremente a comida que trouxeram. Estavam morrendo de fome. Só recebi 3 pedaços de pão para toda a viagem, disse Gil silenciosamente. Eventos como este me fazem pensar. Será que causamos algum impacto na humanidade? Deveríamos protegê-los, mas não conseguimos protegê-los nem deles mesmos. Eu mesma me pergunto sobre isso, disse Tena calmamente. Mas Plutão disse que entre a bondade sempre haverá escuridão pairando ao redor. É verdade, disse Plutão solenemente, olhando para os humanos ao seu redor. Mas meio que decepcionante. Trabalhamos tanto para fazê-los prosperar, apenas para vê-los brigando entre si, matando-os aos outros por ódio artificial. Terminei com isso, disse Gil de repente levantando-se. O quê? Plutão questionou. Depois dessa confusão, disse ele olhando ao redor. Vou me esconder. Talvez ir para a Austrália, para novas terras lá, me esconder lá. Não seja assim, Gil, disse Plutão. Não, cara. Gil suspirou cansado. Estou cansado disso. Não consigo mais ver isso. É uma tortura. Gil, disse Tena de repente. Você ama esses humanos? Amor? Questionou Gil. Eu, sinceramente não sei mais, Tena. Mas, acho que sei, não é? Se eu não os amasse, não me sentiria assim. Decepção, raiva. Você quer que isso continue? Questionou Plutão. Bem, eu não tenho escolha a não ser deixá-los em paz, certo? Gil riu desesperadamente. A ordem de Arishem e tudo mais. Eu só poderia ajudar os inocentes. Se eu pudesse matar aqueles pachás, eu mataria, mas não posso. Plutão cantarolou e caminhou em direção a Gil. Ele o abraçou e deu um tapinha em suas costas. Desculpe, por tudo isso. Não é culpa sua, cara, disse Gil com um sorriso. Talvez me visite de vez em quando. Ouvi dizer que você quer ter um bebê. Boa sorte com isso. Me convide quando ele ou ela nascer. Plutão sorriu. Farei isso. Gil se virou para Tena. Tena, que bom ver você de novo. É bom ver você de novo, Gilgame, ela disse, também o abraçando. Bem, eu vou te dar tudo agora, disse Gil tristemente. Cuide dos outros, tá? Principalmente do Fastos e do Sprite. Bem, não posso impedi-los se quiserem fazer alguma coisa, mas tentarei convencê-los. Bom o suficiente para mim, disse Gil enquanto se afastava dos outros, caminhando pelos desertos escuros da Síria. Capítulo 125. As trincheiras da terra de ninguém são um lugar onde ninguém quer ficar por muito tempo. Soldados espremidos em um só lugar, refugiados também se espalham pelas trincheiras, fugindo dos alemães pelo campo de batalha. E a escassez de comida para eles não é incomum. Tena e Plutão também estão lá, dando comida e cobertores aos refugiados. Eles se voluntariaram para o exército como apoio, não como combatentes, decidindo ajudar os refugiados e os inocentes que foram pegos na guerra. Tena estava levando latas de comida para um grupo de familiares, mas então eles a puxaram para mais perto. Por favor, implorou uma mãe. Meus filhos e filhas, eles ainda estão com os alemães.
Desculpe, disse Tena com tristeza. Esta é uma terra de ninguém. Mal conseguimos nos mexer. Eles estão matando eles, por favor. Sinto muito, disse Tena mais uma vez, soltando a mão da mãe e se afastando da família em prantos. Ela caminhou em direção a Plutão, que estava organizando o inventário do exército. As pessoas estão morrendo rápido demais, disse Tena suavemente enquanto o ajudava a separar a comida. Era de se esperar que Arishem fizesse algo a respeito. Mas nós nos acostumamos com o silêncio dele, não é? Disse Plutão retoricamente. Quando a peste negra aconteceu, ele nem disse nada, e isso matou quase metade da população. Tena cantarolava enquanto ele observava os refugiados sentados ao redor da trincheira. Ela então olhou para a terra do outro lado da trincheira e suspirou. Por que não fazemos algo a respeito? As pessoas vão ver você, afirmou Plutão. Eles não vão falar, argumentou Tena calmamente. Ninguém acreditaria neles de qualquer maneira. Plutão suspirou. Eles ainda precisam reportar, e nosso registro de existência será armazenado em todo o mundo. Já fizemos isso com a Grã-Bretanha. Isso é diferente, disse Plutão. Eu sei quem sabe, então eu poderia apagar nosso rastro, mas quando você sair daquela trincheira, não poderei apagá-lo completamente. Então o que devemos fazer? Ficar aqui? Dar comida às pessoas? Plutão respirou fundo enquanto colocava o resto da comida enlatada no inventário. Tena, mas então, um gás amarelo começou a sair do outro lado da terra, soprado pelo vento em direção à trincheira deles, deixando as pessoas ao redor em pânico. Gás! Use suas máscaras, gritou um soldado desesperadamente enquanto colocava sua máscara. Os outros soldados logo seguiram, mas Tena percebeu que havia um problema. Os refugiados não têm isso. Ah não, murmurou Tena, nervosa. Plutão. Entendido. Plutão cantarolou enquanto ambos corriam em direção aos refugiados, que também ficaram assustados quando viram o gás se aproximando da trincheira. O gás amarelo rapidamente envolveu a trincheira, e Plutão conjurou uma barreira ao redor dos refugiados, bloqueando o gás. Oh, que é isso? Gaguejou um refugiado caindo no chão ao ver a barreira que o cercava. Os refugiados rapidamente se reuniram no meio da barreira e rezaram por sua segurança. O ambiente estava nublado com gás, e eles não conseguiam ver nada, só enxergavam amarelo. É a nossa chance, murmurou Tena. Podemos atacá-los agora, essas pessoas não vão perceber. Tena, tem uma vila ali na frente, querida, insistiu Tena. Você ouviu aqueles refugiados, eles estão matando eles. Plutão suspirou. Tudo bem, tenha cuidado. Tena apenas sorriu e correu rapidamente através da barreira, mesmo com os outros refugiados gritando para ela não fazer o mesmo. Ela passou correndo pelo acelerador e pulou da trincheira, atravessando a terra de ninguém enquanto ele aterrissava no meio do solo árido. Os alemães rapidamente avistaram Tena e apontaram suas armas para ela. Os homens começaram a atirar com seus rifles de ferrolho, e as balas voaram pela terra, indo em direção a ela. Tena conjurou seu escudo e bloqueou facilmente as balas que vinham em sua direção. Ele correu em direção à trincheira alemã, ela conjurou uma lança dourada e saltou para o céu. Ela jogou sua lança quando a visão dos alemães estava bloqueada pelo sol, e quando a lança caiu na trincheira, ela explodiu, enviando ondas de energia dourada através da parte específica da trincheira. Os soldados alemães começaram a entrar em pânico, trouxeram suas metralhadoras para frente e começaram a carregá-las com balas. Logo, uma saraivada de chumbo voou pela terra de ninguém, atingindo Tena. Ela apenas ergueu o escudo e continuou a correr em direção à trincheira, enquanto as balas se acumulavam ao seu redor, desviadas por seu escudo dourado. Ela saltou mais uma vez, desta vez diretamente para a trincheira. Ao pousar, uma energia dourada se espalhou pela trincheira, derrubando muitos soldados. Ela conjurou um fio de energia dourada, e uma faca dourada foi presa ao fio. Rapidamente, ela jogou a faca para o soldado mais próximo e puxou o fio, fazendo com que a faca rasgasse o corpo. Logo, em meio ao gás amarelo, os soldados só conseguiam ver fios dourados de luz brilhando pela terra, movendo-se suavemente, e os sons de gritos os acompanhavam. Uma hora se passou e os soldados não ouviram mais nenhum grito. O gás amarelo havia passado e eles não conseguiam mais sentir as balas voando pelo ar. Estavam confusos, é claro, e então, um homem corajoso viajou para a terra de ninguém, e surpreendentemente não foi atingido. Outros soldados marcharam rapidamente em direção à trincheira à frente e quando chegaram, viram as trincheiras cobertas de corpos mutilados e sangue cobrindo o fundo da trincheira. Muitos soldados vomitaram quando viram o banho de sangue naquela trincheira, e o culpado não estava em lugar nenhum. Enquanto isso, na trincheira anterior, Plutão estava dando roupas para Tena para que ela pudesse se trocar, porque ela estava banhada em sangue. Eu não consegui. Ela murmurou enquanto Plutão tirava suas roupas. Eu não consegui parar. Quando vi sangue, eu simplesmente... SHHH, está tudo bem. Plutão arrulhou. É guerra, sempre foi assim, você deveria saber disso. Eu sei, eu só. Velhos hábitos. Plutão a ajudou a vestir roupas novas enquanto limpava seus cabelos com um pano limpo. Eu também tenho velhos hábitos. Não tenha vergonha disso. Tena cantarolou. Acho que, já chega disso, depois que salvarmos as vilas vamos para outro lugar. Claro. Plutão cantarolou beijando sua testa gentilmente. Capítulo 126. Em um salão isolado, Tena e Plutão ajudavam os afetados pela gripe espanhola. Eles descansaram um pouco na lateral do salão, observando enquanto outros enfermeiros e médicos ajudavam os pacientes que estavam morrendo. Nunca pensei muito nisso, mas os humanos são bem frágeis, murmurou Tena. Um surto como esse causou tantas mortes em um ano. Bem, eles não são como nós. Plutão deu de ombros. Quer dizer, somos robôs, não pegamos doenças, bem, exceto MyWYRY, eu acho, mas isso também é um pouco exagerado. Tena cantarolou enquanto se levantava da cadeira. Vamos para o oeste depois disso. Oeste? Os Estados Unidos, respondeu Tena. Ninguém nos conhece lá. Lá está o Ajak. Então não mora perto dela. Tena deu de ombros.
Mora em Nova York, talvez. Ouvi dizer que lá é bem movimentado. Tem certeza? Perguntou Plutão novamente. Vai ter muita confusão lá. Tena riu baixinho. Como eu disse, é bem animado lá. Plutão apenas balançou a cabeça divertido enquanto também se levantava. Então, ouviu o rádio no canto da sala começar a falar de repente, trazendo notícias de fora. A Grande Guerra havia terminado, disse a voz no rádio, silenciando a sala, enquanto ouvia as notícias. Representantes dos participantes da guerra estão agora viajando para Versalhes, onde discutirão as repercussões da guerra. O Império Alemão e seus aliados perderam. Plutão cantarolou e viu que o resto dos homens dentro da sala continuavam fazendo o que faziam, muito felizes com a notícia, mas a Espanha é um país neutro. Embora economicamente eles tenham sido prejudicados, a guerra não chegou até eles bem, eles estão lidando com coisas piores agora. Disse também que um representante do reino Zimera virá a Versalhes, prosseguiu a notícia. Após a tentativa de ataque a Moçambique português pelo Império Alemão, o exército zimerano reforçou o Tratado de Londres e pressionou o exército alemão com facilidade. Não se sabe, no entanto, o que farão na conferência internacional. Há rumores, porém, de que haverá uma reunião separada sobre outro assunto, sobre uma associação internacional que governa e constrói o direito internacional. Quando Plutão e Tena ouviram isso, eles apenas cantarolaram e continuaram seu trabalho no hospital. Há um ano depois, Tena e Plutão estavam caminhando para o porto de Londres, mudando suas coisas para emigrar para os Estados Unidos. Com eles, trouxeram as empregadas e mordomos do interior, trouxeram também parte de sua coleção que haviam reunido até então, e fretaram um navio para ir para os Estados Unidos. Plutão caminhava pelo porto quando viu um homem lendo um jornal com a manchete Liga das Nações, os símios devem se juntar? Ele suspirou ao ouvir o título e continuou em direção ao navio que havia fretado. Cumprimentou Tena, que estava cuidando da mudança e da arrumação dos quartos das criadas e dos mordomos. Algo mais, querida? Questionou Plutão. Não, ela disse. Tudo certo, podemos partir agora. Plutão sorriu. Ótimo. Todos então entraram no navio, Plutão encostado na grade do convés, admirando a vista de Londres pela última vez antes de se afastar. Você vai sentir falta? Plutão perguntou a Tena sobre isso. Tena zombou. Nem pensar. Todos aqueles vestidos, todas aquelas reuniões formais. Bem, provavelmente ainda temos isso nos Estados Unidos, Plutão riu. Mas não tão irritante quanto aqui, eu acho. Você já comprou uma casa lá? Plutão cantarolou. Norte do estado de Nova York. Tena franziu a testa. Sério? Lá no interior? Bem, é tranquilo, ou você prefere a cidade em si? Pelo menos é um pouco mais divertido. Tudo bem, vou comprar um terreno na cidade também, cantarolou Plutão. Para ser sincero, estou pensando em comprar mais terras, para siderúrgicas, ou talvez algumas minas de ouro no oeste também. Faça o que você realmente quer. Eu não me importo com dinheiro. O navio então se afastou do porto, com a fumaça saindo do cilindro contaminando o ar ao redor. Plutão sentiu a brisa do mar, inalando o ar suavemente enquanto se acalmava. Estaremos ocupados em alguns anos, afirmou Plutão. Precisamos de alguns prédios e de alguma coisa para fazer, então podemos relaxar um pouco. Tena segurou a mão dele e encostou a cabeça em seu ombro. Por mim, tudo bem. Capítulo 127. Em algum lugar perto de Dakota do Sul, uma mulher cuidava de sua fazenda com cuidado, despejando feno no alimentador do gado. O lugar era bem grande, com um pequeno campo para o gado pastar, uma casa simples ao lado e alguns currais para guardar alguns, cavalos. Ela estava assobiando algum tipo de melodia, aproveitando a vida calma que tinha agora, longe de todo o caos do mundo e de seus deveres como eterna. Aquela mulher é, claro, a Jaque. De repente, um estrondo alto foi ouvido no céu, fazendo-a se virar bruscamente. Quando se deu conta, viu um homem parado em frente à sua casa, vestindo roupas grossas, normalmente usadas pelos britânicos. O homem estava parado calmamente em frente à casa, encarando a Jaque com um sorriso triste. Era Icaris, seu rosto parecia cansado e a Jaque percebeu que suas emoções estavam um pouco abaladas. A Jaque suspirou ao ver aquilo e desistiu das coisas que queria fazer naquele dia. A Jaque estava agora sentada com Icaris em seu terraço, tomando um pouco de leite calmamente. Desculpe, eu só tinha estes, ela disse ao homem. Está tudo bem, a Jaque, disse Icaris. A culpa é minha por aparecer tão de repente. A Jaque cantarolava enquanto bebia seu leite. Então, o que está acontecendo? Icaris olhou para o vasto campo à sua frente e suspirou. Eu fugi. Fugiu? Não parece que você... Fugiu de quem? Longe de Cersei, ele disse calmamente, mas estava cerrando os punhos com tanta força que eles estavam brancos. A Jaque ficou surpreso ao ouvir a notícia. O que aconteceu? Icaris riu desesperadamente enquanto balançava a cabeça. Eu não aguentava, a Jaque. A culpa. A Jaque colocou o leite na mesa e suspirou. Icaris, o que eu deveria fazer? Continuou Icaris com uma expressão realmente amarga. A cada dia, ela se aproximava cada vez mais da humanidade, começou a ajudar orfanatos, até fez amizade com um humano chamado Charles Darwin, que tem fastos. Por que você não conta o resto, a Jaque? A situação está saindo do controle agora. Chegamos a um ponto sem volta, Icaris, disse a Jaque, sentindo-se culpado. Fiz o que fiz porque estava com medo. Eles os amavam, cada um à sua maneira, mas ainda os amavam. Se eu lhes dissesse a verdade naquela época, provavelmente não seriam tão felizes quanto agora. Bem, eu não estou feliz, a Jaque, continuou ele. Sabe como me sinto? Escondendo esse segredo dela todos os dias. Toda vez que a vejo conversando com humanos e sorrindo, sinto como se minha existência fosse lentamente consumida pela tristeza e pela culpa. Não suporto isso, a Jaque. Então diga a ela que eu vou permitir. É você falando? Ou Arishem? Icaris questionou calmamente. A Jaque não disse nada e tomou um gole de leite suavemente.
Sabe, nesses anos, você não é a única que viajou o mundo, eu também. Ela colocou a caneca na mesa e segurou a mão de Icariz. Essa culpa que você sente não é saudável, Icariz. Você a magoou fugindo assim. Se quer contar a ela, então conte. Icariz conteve um soluço enquanto cobria a boca. Não consigo. Por quê? Perguntou a Jaque calmamente. Estou deixando você contar a ela agora. Por que você não quer contar? É tarde demais, a Jaque. Icariz segurou a mão dela com força, e um pouco de lágrimas começaram a brotar dos seus olhos. É tarde demais se eu contasse a ela agora. Isso a destruiria. Isso a assombraria. É melhor se contássemos a ela logo antes de acontecer. Eu não quero ver. Eu não quero vê-la chorar. Você está fazendo ela chorar, Icariz, declarou a Jaque. Você a deixou tão abruptamente que ela vai pensar que cometeu um erro e que a culpa é dela. Volte para ela, Icariz. Diga a verdade a ela se você não aguenta mais a culpa. Não posso. Ele balançou a cabeça enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Eu não. Escute, Icariz, disse a Jaque severamente. Se você tivesse escolha, escolheria uma vida pacífica com Cersei ou servir Arishem eternamente? O que escolheria? O quê? Eu não entendo, questionou Icariz. A Jaque, você quer se rebelar? Estou perguntando a você, Icariz repetiu a Jaque. O que é mais importante para você? O grande projeto de Arishem para este mundo ou uma vida pacífica com Cersei? Se Plutão descobrisse uma maneira de nos reproduzirmos, você poderia construir uma família, Icariz. Icariz começou a bater os pés nervosamente ao ouvir a pergunta. Eu não sei. Arishem, nós existimos para Arishem, a Jaque? A Jaque suspirou. Então você escolheu Arishem em vez de sua vida com Cersei. Você tem dúvidas agora? A Jaque ergueu a sobrancelha. A Jaque, eu a amo, Icariz declarou severamente. Mas, não há mas, Icariz. Você tem que escolher, sim ou não. Icariz cerrou o punho. Levantou-se da cadeira e encarou a Jaque. Você está dizendo que devemos nos rebelar, a Jaque? Para ir contra um celestial? Não temos chance de derrotar os Icariz, disse a Jaque suavemente. Só estou pedindo, não estou dizendo para se rebelarem, estou apenas pedindo. Bem, então não posso escolher. Por quê? Eu existo para Arishem, a Jaque. Todos nós existimos, declarou Icariz. Mas eu a amo e faria qualquer coisa para viver em paz com ela. Você não pode ter os dois. A Jaque balançou a cabeça enquanto se levantava. Pense nisso, Icariz, não quero que você se arrependa da escolha que fez. A Jaque o abraçou com força, acariciando suas costas suavemente, como se uma mãe estivesse abraçando seu filho. Icariz apenas a abraçou suavemente e se separou dela. Caminhou até a grama à sua frente, sem olhar mais para a Jaque. Olhou para o céu e cerrou o punho. Vou pensar sobre isso. Então, ele voou para o céu, desaparecendo da vista de a Jaque. A Jaque sentou-se novamente e suspirou cansada enquanto brincava nervosamente com os dedos. Plutão, estou confiando em você agora. Encontre uma maneira de quebrar o grilhão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.